Ele enfrentou alguns dos jornais mais poderosos do Reino Unido e venceu, um por um. Mas essa guerra é contra um sistema inteiro, um sistema que, segundo ele, há décadas lucra destruindo vidas. A dele, a da mãe Diana, a da esposa Meghan e de muita gente fora da realeza também. Essa história vai muito além de celebridade. Ela envolve poder, trauma, mídia, ilegalidade e justiça. Tudo isso junto. E carrega uma teoria poderosa por trás. A de que existe uma máquina de escândalos funcionando impune, alimentada por cliques, manchetes e silêncio. Até onde a imprensa pode ir? Vale invadir a vida de alguém? Usar escutas? Pagar por fofoca? Você é quem vai decidir de que lado tá nessa batalha. Eu sou Cíntia Neves e esse é o Pura Teoria. Príncipe Harry já venceu várias batalhas contra alguns dos mais poderosos tabloides da imprensa britânica. Ele vem acumulando vitórias e o que vem rolando não é só mais um processo de celebridade contra a fofoca de tabloide, mas uma guerra contra os jornais sensacionalistas do Reino Unido. E ela só está começando. Para entender onde a gente está agora, primeiro você precisa saber o que aconteceu no tribunal. Harry entrou com um processo contra nada menos que o Daily Mail e o Mail on Sunday, dois dos maiores tabloides britânicos, o que a gente aqui no Brasil chama de imprensa marrom ou sensacionalista. Ele está junto com um pessoal de peso, Elton John, Elizabeth Hurley, Sadie Frost e outros nomes grandes. Todos acusam os jornais de invadir a privacidade deles de forma criminosa e por anos. Você pode estar pensando, Cíntia, esses jornais sempre foram assim. Realmente, não é difícil encontrar imagens de celebridades sendo perseguidas por paparazzi, os fotógrafos que buscam o melhor ângulo deles. Você pode pensar que é normal, que é o preço da fama. Mas existe uma palavrinha que muda tudo: ética. Segundo os advogados do grupo, os jornais usaram escutas telefônicas, contrataram detetives particulares, invadiram mensagens de voz e enganaram funcionários públicos para conseguir dados pessoais. Tudo isso para fabricar manchetes escandalosas e vender jornal. Harry disse no tribunal que ficou paranoico além do imaginável com tudo isso e também acusou diretamente o Daily Mail de ter feito da vida de Meghan um tormento. Meghan Markle é atriz americana e se tornou duquesa de Sussex ao se casar com Harry, mas antes disso já era alvo da mídia, ainda no tempo de namoro. E não foram manchetes leves. A imprensa britânica caiu em cima dela desde o início do namoro, com especulações e ataques constantes. Ela foi transformada na nova vilã da monarquia, pintada como manipuladora e interesseira, sem base sólida. Era narrativa atrás de narrativa. Mas essa história de Harry no tribunal não começou agora. Ele já havia vencido nos processos contra o Mirror Group Newspaper, dono do Daily Mirror, num caso bem parecido. Provou que eles também invadiram sua privacidade com métodos ilegais. Esse processo fez dele o primeiro membro sênior da família real a depor na justiça em mais de 100 anos. E ele ganhou. Uma das batalhas foi contra o tabloide The Sun. Após anos de disputa, houve acordo extrajudicial com pedido de desculpas formal e indenização milionária. A ação destacou práticas ilegais como espionagem e invasão de privacidade, que atingiram Harry e Diana. Excuse me. As a parent, could I ask you to respect my children's space? Yes. Até Meghan processou o tabloide Mail on Sunday por publicar uma carta pessoal que escreveu para o pai. O jornal perdeu. O tribunal mandou pagar e bloqueou tentativas de apelação. Os jornais sensacionalistas não estão sendo acusados de fazer fofoca. Eles estão sendo acusados de fazer jornalismo sujo, do tipo que ignora qualquer limite ético ou legal em nome de clique e manchete. É o tipo de prática que transforma vida pessoal em produto, que destrói reputações, que lucra com sofrimento alheio, que usa narrativa para induzir a gente a acreditar no que estamos lendo. Mas qual o motivo que fez Harry ter hiperfoco nesse tema? Chegou a hora da parte mais importante dessa história, o motivo. Porque uma coisa é processar jornais, ganhar dinheiro com indenização e sair em manchete. Outra, completamente diferente, é fazer isso porque você carrega um trauma nas costas desde criança. E é exatamente isso que está por trás da cruzada do príncipe Harry contra a imprensa britânica. Porque existe uma história real de dor, trauma e repetição de padrões que moldam a vida de Harry desde que ele era pequenininho.
Essa parte da história é essencial para entender por que ele não está aqui só para ganhar na justiça, mas para tentar mudar algo profundo. A mãe de Harry morreu em 1997, fugindo de paparazzi em Paris. A perseguição constante da mídia marcou profundamente a vida dele. Não é exagero. O próprio Harry já disse que parte dele sente que a imprensa tem culpa direta na morte de Diana e que esse mesmo tipo de cobertura tóxica voltou com força total quando Meghan entrou na vida dele. Harry viu nisso um replay do que a mãe passou. Ele disse que o que os tabloides fizeram com a Meghan transformou a vida dela em um inferno. Eles decidiram deixar os deveres reais e morar nos Estados Unidos. E quando a gente fala de cobertura, não é só falar mal, é invasão mesmo. Lembra que eu disse que os jornais estavam sendo acusados de fazer jornalismo sujo? Só para você ter uma ideia, Meghan teve a tal carta pessoal para o pai publicada sem autorização. Harry teve mensagens interceptadas, colocaram escutas, piratearam seu celular, foram atrás de funcionários, usaram detetives e criaram narrativas. Não tem nada de jornalismo nisso e é um tipo de perseguição que, se fosse feita por qualquer pessoa fora da imprensa, seria crime grave. Harry deixou claro que o que ele quer é parar o ciclo. Para ele é sobre não repetir a tragédia e proteger os filhos. Quando você sente que estão te despedaçando publicamente, tudo que você quer é parar a máquina. Harry está tentando fazer isso. E como funciona essa engrenagem que transforma a tragédia em manchete e privacidade em produto? Harry está colocando em xeque um modelo inteiro de imprensa que para muitos funciona mais como um bicho faminto por histórias do que como um veículo de informação. Estamos falando de um sistema que lucra com escândalos, que transforma a vida privada em produto e que muitas vezes se esconde atrás da palavra jornalismo para justificar práticas que cruzam linhas éticas e, segundo os processos, também legais. Quanto mais chocante ou íntimo o conteúdo, mais vendem jornais e mais dinheiro entra no cofre das editoras. Essa lógica de tabloide não é apenas maior audiência igual a melhor jornalismo. Na verdade, ela pode corroer a confiança pública nas instituições de imprensa, porque quando uma reportagem é construída sobre a invasão de privacidade ou sensacionalismo bruto, ela deixa de ser um serviço de informação para virar entretenimento às custas de vidas alheias. Quando jornais valorizam mais cliques do que a verdade, influenciam debates inteiros com narrativas exageradas ou até falsas. Isso molda a forma como as pessoas enxergam figuras públicas. Isso nos leva à grande reflexão que Harry tenta forçar. Quais são os limites do jornalismo? E até que ponto a busca por lucro e audiência pode justificar invadir a vida privada das pessoas? O resultado dos tribunais colocou na mesa a discussão sobre ética, limites e responsabilidade da mídia. E talvez, só talvez, isso faça a gente lá fora da realeza, pensar duas vezes antes de enxergar tabloides apenas como entretenimento. E aí, você acha que a imprensa vai mudar seu comportamento depois desses resultados e repercussão sobre questões éticas? Escreva aqui nos comentários. E se você já está inscrito, mas não ativou o sininho, aproveite agora. É só clicar nele e eu consigo te avisar quando novos vídeos forem ao ar. E se você quer saber quais são as teorias que rondam a rainha Camila, se ela é mesmo uma vilã ou só mais uma personagem mal compreendida da monarquia britânica, clique no vídeo que está aí na tela e comente lá o que você achou. Ela é rainha má ou não? Então, eu te espero lá. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!